Pessoal, então, uma boa tarde a todos, né? Retornando ao almoço. A gente sabe que esse horário depois do almoço é um horário ingrato, né? O corpo está trabalhando contra qualquer iniciativa de continuar acordado. Prestando atenção, então, eu serei totalmente tolerante, né? Se alguém cair nos braços de Morfeu durante a minha explanação aqui, mas a gente dá aquela levantadinha marota ali, vai, né, lavar o rosto, essas coisas todas. A minha intenção aqui, sobretudo, é evidente que quando a gente estuda, e a parte que eu me dediquei com menos preguiça no estudo da história foi a parte de medievalidade, mas também eu não vou vender a peixe de que eu sou especialista em história da educação, de qualquer forma, certo? Mas acho que o grande ganho dessa palestra vai ser o fato de que acredito que todos sairemos daqui mais ou menos com uma noção, né, do desenvolvimento e da busca de forjar um método educacional no mundo ocidental, especialmente depois do cataclisma estrutural que afetou a Europa, né, do Ocidente depois da queda do Império Romano em 476, né, que é aquele marco básico que todos conhecem, né, como fim da antiguidade, propriamente daquela repartição da antiguidade que é a antiguidade clássica, né? Todos nós já estudamos isso, aquela coisa que a gente aprendeu. Quem é um pouco mais maduro aprendeu no antigo quinto ano, antiga quinta série. Quem é um pouco menos maduro aprendeu no sexto, né, na sexta série, sexto ano agora. E que ninguém lembra, evidentemente, certo? Porque todos vocês, entre 12 e 13 anos, tinham preocupações mais prementes do que aprender, né, qual eram as dinastias, o senso da ideologia egípcia e assim por diante, né? Quer dizer, quem é que estava preocupado com Cícero quando tinha um PlayStation 2, 3, 4 esperando ele em casa? Ninguém. É evidente, né? E o professor daquela batalha hercúlea, né, contra essas forças muito mais prioritárias do entretenimento moderno, né, em relação a essa bobagem de história da civilização ocidental. Então a gente dá uma recapitulada nisso tudo, né? Mas o que acontece? É evidente que o modelo educativo que nós temos no mundo medieval, ainda que tenha sido influenciado de maneira muito relevante, né, por aquilo que nós tínhamos durante a Antiguidade Clássica, em que em algum grau tem a sua continuidade depois lá no Império Romano do Oriente, lembrando que a coisa não acabou, né, na parte oriental, Constantinopla e assim por diante, essas estruturas ainda romanas, mas que vão cada vez mais se helenizar até o final da primeira metade do século XV, vai ter a sua continuidade com outra estrutura. É muito complicado a gente falar de Bizâncio exatamente como a gente falava da Roma, que originou Bizâncio, mas a gente ainda diz que é Império Romano, né? Tanto é que a partir de um determinado momento a gente começa a referir ela mais como Bizâncio, por causa da influência helênica, do que como Roma propriamente. Isso tem a sua continuidade, é uma outra estrutura educacional muito interessante, mas que, para otimizar o tempo, a gente não vai analisar com nenhum detalhe, não vamos passar por ela ao alto. Bom, qual é a postura da medievalidade em relação a esse patrimônio da antiguidade clássica? Porque uma coisa que tem que ficar claro é que aquilo que nós estudamos como artes liberais só podem ter a sua gestação concreta nesse mundo ocidental da antiguidade clássica, com Grécia e Roma, especificamente com Roma. E uma coisa bastante pueril é acreditar que a retomada desse patrimônio greco-romano só vai existir na Europa Ocidental a partir do movimento renascentista, né? Por que isso é tão idiota de se pensar? É idiota no sentido, para o historiador que tem a base de estudos, é óbvio que o homem comum, que não estudou várias coisas, né, ou por falta de obrigação, ou por preguiça mesmo, não vai conseguir enxergar isso. Mas porque o grande problema da Idade Média não foi dar pouca importância para a Antiguidade Clássica, foi dar importância demais, né? Em algum grau, até mesmo em alguns momentos, não conseguir transcender aquilo que foi legado pela Antiguidade Clássica, né, mediante as necessidades do tempo e as necessidades daquele período. Então, acaba o Império Romano, imaginem o caos, uma coisa que o historiador tem que tentar fazer, reconstruir no imaginário da pessoa aquilo que ele está falando sobre o passado. Então, vocês imaginem o caos que é, né, você está dentro de um contexto do maior império que o mundo já viu, e é o maior império que o mundo já viu. Rodrigo, e depois, né, o Império Português, o Império Romano, o Império Britânico e assim por diante. Olhando as estruturas, as realizações e o legado, a gente não tem nada que supere o Império Romano. Então você está dentro desse contexto. E gradualmente,
aquilo vai sendo substituído, então, por um grupo de pessoas, né, que é esses povos germânicos e bárbaros, nem todos os bárbaros são germânicos, mas a sua maioria, de povos praticamente ágrafos, né, se a gente vai parar para pensar, que eles não possuíam gramática em grande parte, certo? Não possuíam uma estrutura. Ah, Rodrigo, eles não escreviam em runas. Não, a runa tinha outro objetivo dentro dos povos germânicos, não é a mesma coisa, certo? Eles não têm ideia de como manter uma estrutura de, por exemplo, construção de estradas, né, construção de aquedutos, a construção de banhos, por exemplo, que é esse sistema romano incrível, né, de você conseguir ter um sistema de aquecimento e assim por diante, essas coisas todas. Então esse patrimônio vai gradualmente sendo perdido ao longo do que a chama de Antiguidade Tardia, né? Então entre o século V até o século VII, mais ou menos, isso se perde completamente. E as estruturas educacionais também se perdem. E o que nós temos? E isso é um ponto de viragem. A gente não percebe, e uma coisa também que é interessante antes de entrarmos nesse ponto, que é esse ponto de transição, é algumas acusações interessantes que tem em relação às pessoas que preservam esse patrimônio clássico, que é essencialmente, né, as pessoas que estão dentro do mundo monástico e fazem parte do clero. Porque as pessoas começam a colocar as coisas nesse tom de a igreja monopolizava o conhecimento. A Europa se debate durante praticamente mais da metade da sua história em relação à medievalidade com o drama e fantasma da fome constantemente. Tirando todas as instabilidades políticas e a segregação que havia entre os próprios povos que estão na Europa Ocidental na Idade Média. As pessoas estão com problemas muito sérios, problemas de subsistência, de permanecerem vivas. E aí você tem uma outra pessoa dizendo, não, mas a igreja então monopolizava, não deixava as pessoas terem conhecimento e acesso ao conhecimento que havia nas grandes nas grandes bibliotecas, nos mosteiros e assim por diante. Para pensar no teu problema, né? Você está num quadro em que talvez acabe a comida e você não tenha mais nada para comer. Você tem uma casa ali onde praticamente você tem um cômodo comum. Às vezes você tem que colocar os animais dentro daquele cômodo comum para eles não morrerem congelados no inverno. Tem que trabalhar, né, de sol a sol, às vezes só abrindo mão de trabalhar no domingo. E isso não tem nenhuma garantia de que você vai ter subsistência. Aí eu pergunto, mesmo que todas as portas, as bibliotecas, as catedrais e assim por diante estivessem abertas para o estudo, quantas pessoas conseguiriam se desincumbir disso para poderem dedicar o tempo de estudo necessário a uma realização de retomarem as estruturas de ensino no mundo ocidental? Onde as pessoas têm muito mais meios de darem conta dessas coisas básicas e não estudam nada. Né? As pessoas não estão... não é só as verduras. Cara, você tem congelados, você tem carne, né, à mão, você não precisa caçar sua comida, né? Não tem carne. Tem gente que adora carne de porco, nunca chegou perto do bicho na vida, certo? Então, e mesmo assim não estudam. Aproveite esse tempo para dar conta das suas séries no Netflix, certo? Ou outras coisas desse tipo. Então, também para a gente enxergar que nesse período as pessoas estão com necessidades muito prementes e as dificuldades de estruturação do ensino, do conhecimento, ele depende de uma progressão, né, de uma estrutura econômica, física, material, ao qual o mundo ocidental não consegue num primeiro momento depois da queda do Império Romano. Quando vai conseguir isso de novo, muitos de vocês já devem ter deduzido, é com a unidade conquistada pelos carolíngios, não só com Carlos Magno, isso é uma coisa construída, se a gente vai parar para pensar, desde o período merovingio, ou seja, para quem está talvez com a história da Idade Média um pouco bagunçada, a gente tem vários povos que estão presentes dentro dessa Europa medieval, que vai ser depois da queda do Império Romano. Só que existe um reino em específico que consegue ter grandeza e unidade suficiente para poder, então, encabeçar o início de uma retomada civilizacional, que são os francos. Então, essa primeira dinastia que é os merovingios, né, com Clovis, e que vai se batizar, e numa coisa muito clara, algumas pessoas também criticam isso, por anacronismo, mas, então Clovis se converteu, e aí todos tiveram que se converter também. Como sempre aconteceu dentro dessas populações germânicas, tanto é que, geralmente, um líder germânico, ele ia ter associado ao nome dele alguma divindade remota ou menor, para justificar, então, o papel dele como condutor. E, naturalmente, se você estava fora dessa comunhão religiosa,
provavelmente também você estava fora da lealdade ao líder, ao chefe guerreiro, certo? Então é natural que isso tenha acontecido, e é evidente que a igreja do período não se contentou com essa conversão, né, automática, a todo um processo de que isso se aprofunde a partir e ao longo do tempo. E o processo de educação e o processo de aquisição de conhecimento e de preservação da cultura ocidental, né, conseguiu ser preservada no mundo ocidental desse período, ele tem tudo a ver com esse processo de aprofundamento dessa conversão. Mas temos Clovis, é batizado, e então começa uma colaboração, uma união entre igreja e esse reino franco, com um objetivo claro de tentar retomar as estruturas perdidas pela queda do Império Romano. E isso é um esforço que, por um lado, é importante dizer, qual é o fundante papel da igreja nesse momento? Não é só da preservação do patrimônio do mundo ocidental, dentro desse ocidente que já não é mais romano, mas também de ser a única instituição que ainda permaneceu, e é claro, não vamos... Às vezes as pessoas cometem um erro atroz. Não, a Igreja Católica foi o último tentáculo que sobrou do Império Romano. As estruturas fundamentais da Igreja Católica existem, né, aquém do Império Romano. Mas é evidente que nesse processo, principalmente quando Teodósio transforma, né, assume o cristianismo como religião oficial do Império, as pessoas da Igreja acabaram sendo assumidas em algum grau pela burocracia de Estado romano. E nessa assunção acabaram aprendendo como funciona o processo administrativo do Império. E eu tenho agora esses bárbaros chegando dentro desse mundo romano, principalmente os francos, que assumiram a mais romana de todas as províncias fora da Península Itálica, que era a Gália, tendo que manter, né, minimamente um sistema ao qual eles não tinham ideia como manter. Então a igreja também tem esse papel dentro do mundo, desse mundo agora germânico e bárbaro do mundo ocidental, desse iniciante, desse incipiente mundo medieval, de ensinar os reis como governar aqueles que antes eram governados por uma lei melhor. Então a gente tem esse duplo conjugado. E esse processo certamente teria falhado se não fosse a assessoria da igreja, porque depois nós temos um declínio da dinastia merovingia, a gente vai ter um período de reis, né, que não faziam muita diferença, que vai ser os reis chamados reis indolentes, certo? E que depois vão ter o auxílio, gradualmente, dessa outra dinastia, que são os mordomos do paço, que era essencialmente o que depois vai ser chamado de dinastia carolíngia. Eram esses caras que seguraram o rojão, principalmente depois do século VII em diante, porque esses reis não faziam diferença nenhuma. E é interessante também colocar que, para a ideia de direito divino, é preciso compreender a postura da igreja nesse momento, que é um problema muito grande que vai se dar, e depois o próprio Francisco Soares vai ter que entrar e defender isso de maneira muito concreta, retificar isso diante dos reis absolutistas da Europa desse período, especialmente o rei James da Inglaterra, que é o fato de que Pipino Breve manda então a missiva ao Papa e diz o seguinte, quem tem que governar, essencialmente isso, né, a grosso modo, aquele que tem um direito relacionado à dinastia ou aquele que sabe governar. Então a postura do Papa então, pelo bem público, pelo bem da coisa pública, né, é aquele que sabe governar. Então, ao longo da história da igreja, a moralidade cristã, né, coloca dentro dessa relação de igreja e Estado, né, essa norma de que existe, né, um sentido para a política, que é o sentido da república. E isso, né, até antes estava sendo falado sobre a questão de formar o cidadão. O formar o cidadão está essencialmente, né, contido em você ter uma educação que ajude o sujeito a entender qual é o lugar dele do mundo. E essa é a primeira grande nota que eu gostaria de colocar aqui como parte da educação na Idade Média. A educação medieval, onde ela existia para ajudar o sujeito a entender qual era o seu papel no mundo. Porque se ele acabasse atraiçoando esse seu papel no mundo, ele nunca chegaria à realização de quem ele nasceu para ser. Então não adiantava porque para o medieval, é algo impensável, como deveria ser impensável para qualquer pessoa lúcida, colocar a liberdade como valor supremo. Porque para a liberdade ser o valor supremo, né, de um ser, ele precisa ser supremamente bom. E aí sim, verdadeiramente, ele é supremamente livre. Agora, um ser que não é supremamente bom não pode ter em si a liberdade como um valor que tem esse equivalente. Porque ele pode usar a liberdade dele para simplesmente se destruir.
O grande papel, então, dessa educação, dessa recivilização, é que o sujeito saiba qual é o papel dele diante dos outros, diante de Deus, diante da comunidade. Né? Essa reta ordem, né, do papel dele dentro do funcionamento do mundo, dentro do funcionamento do cosmos. É uma coisa... E aí, vale a pena a gente dar uma olhadinha para o que está acontecendo no mundo oriental, para a gente entender até mesmo quais são as estruturas, e isso depois vai dar um problema muito sério, com um dos fundamentos do problema que tem até a dissolução, a supressão da ordem jesuítica, é que justamente os jesuítas estão muito concatenados com essa visão católica acerca da submissão da política ao bem público e, sobretudo, ao bem sobrenatural das almas, certo? E ter isso em vista e ter isso em conta, mais, né, do que, por exemplo, manter uma política de boa vizinhança com diversos monarcas europeus, vai atrair muito a cólera daqueles que querem um poder absoluto, um poder inquestionável, um poder que eles não entendem que pode estar ou por má intenção ou por burrice mesmo, qualquer coisa desse tipo, que pode estar, então, né, divergindo do interesse do bem das almas, né, da condução das almas para a salvação. E, inclusive, é interessante... o Papa São João Paulo II foi à França. Agora, em que época foi isso? Eu não vou me recordar, mas eu acho que foi num dos aniversários do batismo de Clovis. E ele chamou, e no discurso dele, ele fez esse questionamento. França, filha primogênita da igreja, és tu ainda fiel às promessas do teu batismo? Né? Então, é interessante como, inclusive, para o papel das nações dentro da Europa, não só os sujeitos tinham um papel, as nações tinham um papel. E elas encontravam seu status dentro do concerto das nações da Europa, desse grande concerto que depois vai ganhar o nome de cristandade, a partir do seu papel. E se esperava delas que elas cumprissem esse papel em cada um dos lugares. Porque para o europeu não existia, o europeu medieval não vai conhecer até o século XIV o conceito de Estado-nação. Existe uma única nação. E essa nação é a cristandade. É a pertença do sujeito a essa comunidade religiosa, que faz que onde estiver um cristão, ali também seja o seu país em algum grau. Coisa que, evidentemente, vai colocar todos os chefes políticos da Europa num lugar, né, secundário em relação ao papel da igreja como elemento de unidade. Ou seja, mais do que um elemento de unidade, de lealdade a um monarca específico, e isso existia em concreto, não tanto em relação aos monarcas somente, mas em relação aos chefes feudais, porque as pessoas acham que o feudalismo é uma coisa que sai do nada, né? O feudalismo, na verdade, é uma continuidade de um pensamento germânico muito concreto, que é o quê? Os sujeitos estão em comunidades menores, comunidades essencialmente tribais. Então, eu estou tratando com as pessoas face a face. Não existe essa abstração chamada Estado-nação. Existe uma pessoa ao qual eu sou leal e que cumpre um papel dentro da comunidade. E eu sirvo a comunidade servindo essa pessoa. Ou seja, a minha lealdade é votada a alguém, né? E através dessa aliança, eu sirvo aquele que serve a todos, que é esse chefe, que é o primeiro sujeito que tem o compromisso, né, de defender a comunidade. De maneira que quando você tem esse chefe com o seu ban guerreiro, a primeira coisa, a primeira função... Como é que é o xadrez? Vamos rememorar aqui. Quando é que eu perco o jogo? O xadrez é uma das coisas fundamentais. Quem entende bem a dinâmica do xadrez entende bem a dinâmica do mundo medieval, do mundo feudal. Qual é a peça que acaba com o jogo? O rei. Certo? O rei. Agora a pergunta, o rei é a peça mais versátil do tabuleiro? Não. A rainha, né? A dama. Isso é curioso também, porque eu brinco às vezes com as pessoas sobre isso, né? Vocês não têm ideia, por isso que o valor, isso não é só, às vezes a gente quer colocar isso no mundo medieval, mas isso vale para hoje também, né? Por isso que é interessante que os homens de governo secular, eu tenho essa tese, assim, pode ser uma baita bobagem que eu estou dizendo, né? Então vocês não anotem, mas fica para vocês darem umas risadas. Eu tenho a impressão que o homem que está ligado ao governo das coisas do século seria altamente aconselhável que ele casasse com uma boa mulher, uma mulher de siso, né? Porque às vezes ao homem ele articula o pensamento dele, e eu digo isso
várias mulheres durante a trajetória do mundo europeu acabaram sendo decisivas para o desenlace de conflitos de nações inteiras. E foram os agentes mais fundamentais da educação, principalmente dentro das famílias nobiliárquicas, certo? Porque muitas vezes era a mulher que ensinava ao filho ou não a lealdade a esse senhor que era o seu pai, que muitas vezes era também o seu senhor no sentido, né, político da palavra. Era o pai dele, mas também era o rei dele. Se a gente vai pegar o papel da Eleonor da Aquitânia colocou todos os filhos dela contra Henrique II. Né? E no final das contas, o único que ficou ao lado do pai foi o bastardo. Né? Henrique II praticamente morreu durante uma guerra contra os filhos. Certo? E isso teve um papel decisivo para a história da Inglaterra. E eu digo assim, vocês não sabem, mas quantas coisas decisivas podem ter sido decididas, né, depois de uma conversa de alcova entre um rei, entre um general e a sua esposa. Né? Onde o cara já consultou todo mundo, onde ele está, né, com a espada de Damocles sobre a cabeça dele, ele está ali entre a cruz e a espada, ele não sabe mais o que fazer, né? Não sabe para onde ir, e às vezes é aquela palavra, aquela menção que pode ter decidido muita coisa. Se a gente for olhar, o próprio destino dessa Europa cristã, em algum grau, foi decidido por isso, né? A esposa de Clovis era cristã, certo? E mulher, quando quer, brincadeira meninas, mas mulher sabe atucanar, quando ela quer falar bastante uma coisa, ela fala. Ah, mas tu já não sei o que, mas tu não sei o que, mas aquilo ali, ó, não consertou ainda. Já tô te pedindo isso não sei quanto tempo. Ah, e ela fala claramente, fala de maneira sutil, né? E até que Clovis realmente começa a gradualmente, e também eu acho que a gente não pode olhar a história simplesmente como se fosse seres desprovidos de paixão, certo? Então, evidentemente que Clovis vê um interesse concreto que existe numa aliança com a Igreja Católica, mas evidentemente ele também, né, está participando ele está no meio dessa iniciativa civilizatória da Igreja, que passa, e isso é importante. Essa ideia que a gente colocou como ponto fulcral da educação medieval, ajudar o sujeito a entender qual é o seu lugar no mundo, passa especialmente pelo sujeito entender que o lugar do mundo dele não é ser o centro do mundo, certo? E isso aí tem tudo a ver com o processo de conversão de uma sociedade num sujeito específico. E é interessante como a providência acaba se usando de certos elementos. Para o homem germânico, o Deus verdadeiro era o Deus que vencia batalhas. E não só para o homem germânico. Se a gente vai olhar o relato da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, está muito ligado a isso também. Dentro de uma primeira matemática, né, onde o sujeito ainda não entende muito bem todos os caracteres da pessoa divina. Né? Ele está ligado a coisas muito primárias. E Deus sabe que ele precisa daquilo ali. E se Deus sabe que ele precisa, ele dá. E Clovis se vê numa batalha onde ele está quase perdendo, né, já rogou a todos os seus deuses, né, germânicos, ele está vendo que vai morrer. E aí ele estava com um crucifixo, né, porque afinal de contas, eu não creio nas bruxas, porque elas ai, então estamos aqui. E ele suplicou, né, Cristo, né, se tu então me salvares daqui, eu me converterei. Isso é um relato, eu não estou colocando minha mão no fogo pela veracidade histórica disso, mas o fato é que ele se converte depois de uma batalha praticamente perdida, né, entre os francos e um dos povos germânicos que faziam oposição a eles, certo? Então, retomando esse papel bastante grande que a gente vê desses sujeitos dos francos, a gente vai ver a entrada dessa nova dinastia com um novo relevo. Essa nova dinastia dos carolíngios, ela vai entrar com o seu direito assegurado pela Igreja. Se antigamente eu tinha os merovingios se tornando uma dinastia reinante através do seu poderio militar e da inegável vitória deles sobre a parcela do Império Romano que estava agora na província que eles dominavam, agora eu tenho um grupo de pessoas que está à frente desse reino dos francos, mas que é devedora moral da sua legitimidade através de uma normativa da Igreja, certo? E nisso, depois de Pipino Breve, antes disso, dentro da mesma família dos carolíngios está Carlos Martel, certo? Que para quem não está ligando numa pessoa, é quem em 742, na Batalha de Poitiers, breca o avanço dos muçulmanos. Os muçulmanos, pelos Pirineus, quase entram na Europa dentro. A invasão da Península Ibérica começa em 711, certo? E é Carlos Martel que breca eles ali. Na verdade, uma guerra meio constante. Carlos Magno também vai lutar, para quem conhece aí a Canção de Rolando, vai tratar em grande parte de um desses episódios de defesa dessas passagens dos Pirineus para que os muçulmanos não avançassem. E depois disso, nós vamos ter o quê? Um Carlos Magno,
que acaba se tornando rei, também um pouco por obra da providência, porque ele não era o sujeito, né, necessariamente óbvio não digo, mas não era a primeira opção, vamos dizer assim. E ele percebe uma coisa fundamental, que a estabilidade do Império Romano, a prosperidade dele e a continuidade do patrimônio dele dependia de uma coisa, da unidade, certo? E isso em algum grau acaba sendo exagerado, tanto do Império do Ocidente como do Oriente, porque acaba se descambando depois na figura do imperador, de que essa unidade seria mais fortemente constrangida se eu revestisse o imperador de uma aura divina, que é o que eu votei especialmente quase desde o começo com Augusto e em outros sucessivos imperadores. Só que isso que acaba completamente no mundo ocidental, em alguma forma vai continuar no mundo oriental. Por isso que é muito complicado hoje para a gente entender por que a Igreja Ortodoxa, em vários contextos, acaba tendo uma submissão concreta ao Estado, ou aparentemente, certo, mais leniente com o Estado, do que no mundo ocidental. Porque no Oriente, a continuidade de algum grau minguou-se essa visão. Evidentemente não dizia mais que o imperador era o pontífice máximo, mas em grande parte era no Oriente muito comum. Está lá o Wilson no fundo, que não vai me deixar mentir, ou me corrija, Wilson, se eu estiver errado. O Wilson estudou com bastante detalhe aí, né, essa intromissão, né, dos imperadores do Império Romano do Oriente, os basileus, certo, na vida da igreja, certo, trazendo grandes problemas, inclusive de ponto de vista dogmático para a igreja do Oriente, certo, e sendo sem dúvida nenhuma agravante que levou ao cisma de 1054. Sendo que aqui no Ocidente também havia uma espécie de um observador, de um fiscal em Ravenna, o exarca de Ravenna, e isso é um constrangimento que a igreja ocidental deseja se livrar. E Carlos Magno tem um problema concreto, né, como imperador. E o problema dele é o seguinte: nós temos uma Europa que nessas diversas populações bárbaras é uma coxa de retalhos. E que é a falta dessa unidade que vai sempre levar a uma certa transitoriedade de todos os projetos civilizacionais. O que Carlos Magno precisa fazer, então, dar unidade ao seu império, ou dar unidade ao seu reino. Né? Até mesmo ele deseja reconstituir essa estrutura do Império Romano, só que se a gente vai analisar, isso acontece no momento que ele não deseja. Porque ele quer justamente se libertar um tanto quanto desse constrangimento de ser devedor da igreja, certo? Só que o detalhe é que ele deseja então fazer esse processo de unidade do seu reino. E qual é o grande elemento unitário desse momento? Superado todas as dificuldades que nós tivemos, que houve nos primeiros séculos, que são do arianismo e tudo mais. O grande elemento unitário, muito mais fácil de você fazer unidade através da política, é fazer unidade através da igreja que já está presente em vários contextos da Europa. Então Carlos Magno vai abraçar de maneira muito concreta a questão do fortalecimento da igreja e da retomada do patrimônio clássico, que vai dar então uma estrutura funcional para o seu império. Certo? Então o que nós temos aí? Esse homem que vai enxergar o papel de ter a igreja, como de alguma forma tinham os imperadores romanos, também como um elemento, certo? Isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, tá, pessoal? Isso aí, mal entendido, vai levar ao quê? A igreja, então, aceitou se tornar um subordinado do Estado carolíngio, não sei o que mais. A igreja e Estado, a relação de igreja e Estado é ditada por uma dinâmica mais ou menos como a grosso modo a gente pode explicar. A igreja tem os seus interesses, que por mais que tenha vários carreiristas dentro deles, via de regras permanece sendo, né, e é oficialmente, dogmaticamente, a salvação das almas. E eu tenho os Estados, que se aproximam da igreja com os mais diversos interesses, né, e às vezes a gente dá sorte do Estado se aproximar também com o interesse de colaborar na salvação das almas. O fato é que muitas vezes a igreja joga com esses interesses do Estado, né, para poder então fazer, através dessas estruturas do Estado, chegar mais longe a palavra do Evangelho. O problema mais premente é espalhar a palavra. Depois a gente vê o que faz com esse colaborador dúbio que a gente tem, certo? Então não é um ato de atraiçoar, ou da igreja católica do período, de outros períodos, se vender para quem paga mais. Não, é um problema concreto que você precisa de meios e recursos para fazer a evangelização chegar a determinados lugares. Tá? E Carlos Magno está oferecendo isso. É com Carlos Magno que vai ter a primeira normativa de punir, inclusive com pena de morte, para que recusasse o batismo. Mas porque para Carlos Magno isso era uma questão de Estado. E está intrínseco dentro dessa estrutura de Estado uma administração eficiente. E essa administração eficiente é que vai praticamente fundar todos os rankings, vamos dizer assim, todas essas escalas de aristocracia que a gente tem na Europa.
certo? A gente vai ter, então, essa figura, né, do marquês, que é o sujeito, que é o nobre responsável pela marca, que são territórios de fronteira entre as divisões, né, do próprio Carlos Magno. A gente vai ter o duque, que na verdade é a ideia do dux, que é o condutor militar, que é o sujeito que vai ter esse papel, então, né, de ser um general em algum grau, dentro dessas tropas que tem que manter a lealdade ao imperador. E essa figura é também bem interessante do Missi Dominici, que é o sujeito que vai até lá para fiscalizar, para ver se as coisas estão acontecendo naquele mínimo que o imperador pedia. Para que se tenha, então, uma política eficiente, uma justiça eficiente, e dentro disso tudo, um imaginário concreto, onde o sujeito deseja, né, de fato, cumprir o seu papel dentro da sociedade, que é uma sociedade estamental, que tem uma menor mobilidade social, mas não é essa coisa imóvel, igual as pessoas pensam, que ninguém se movimenta socialmente, de maneira nenhuma. É fundamental que eu reestruture os corpos de conhecimento dentro do mínimo desse escalão, que vai agora, né, cuidar da manutenção dessa estrutura do Império Carolíngio. E aí nós temos os primeiros lives de retomada das estruturas educacionais do mundo ocidental. E é aí que nós vamos começar a conhecer essa instituição que é as escolas palatinas e as escolas catedrais. Lembrando uma coisa, nisso, e isso é bem importante, fazendo uma distinção, eu tenho um processo educativo que já está se dando dentro das famílias monásticas. Ou seja, dentro do mundo beneditino, certo? Inclusive, se nós vamos olhar a própria experiência de Cassiodoro, no Vivário, ele já vai colocar esse grande ideal, né? De copiar os livros do patrimônio antigo para que as novas gerações não percam aquilo que foi feito pelos ilustres de antigamente, certo? Ou seja, já Cassiodoro colocava isso aí, se eu não erro longe, século V, como missão de alguém que tivesse uma vida voltada para o espírito, para as coisas sobrenaturais, preservar o patrimônio, né, cultural. Por quê? Porque as luzes naturais que vêm da verdade, certo? Tanto da verdade sobrenatural como da verdade natural, tem uma mesma fonte. Você precisa servir as duas coisas. Na verdade, a graça pressupõe a natureza. Então não tem sentido eu acreditar que é graças à ignorância que as pessoas vão se tornar mais aptas, né, ao evangelho. É claro que algumas pessoas dizem assim, não, é preciso ser mais simples. Às vezes as pessoas buscam muito conhecimento e não buscam a Deus. O problema é não buscar a Deus, né? O problema é buscar conhecimento. Qualquer pessoa que não busque se aproximar da fonte da sua existência vai ter problemas, estudando ou não, certo? Infelizmente, é claro que uma pessoa que não busque isso ou até seja contra isso, talvez seja até melhor que a gente não dê certos instrumentos para ela, porque o estrago pode ser grande, certo? Então, às vezes a gente tem que ter prudência sobre isso. Não quero ensinar todo mundo. Olha a cara pálida, às vezes é bom tu administrar, ver bem quais as intenções do cara em aprender contigo. Certo? Porque às vezes tu pode estar alimentando um ego que não precisa de mais alimento, que já está inchado, né? Então nós temos essas estruturas. Lá no mundo beneditino já está acontecendo sim a preservação nas escritórias de todo esse patrimônio do mundo ocidental. E tem uma coisa muito boa, que o professor falou antes na palestra anterior, porque a gente não pode ter, dentro do processo, tanto da nossa educação como da educação dos outros, né, por si só, pudores com obras que não são propriamente cristãs, ou que até nós, lá na nossa experiência de estudo, nós estávamos estudando, nós cantamos várias músicas de Catulo, né? E quem conhece um pouco de Catulo sabe que Catulo não é propriamente um cara pudico. Catulo atribuem a ele frases bastante interessantes assim sobre o período das Saturnálias, né? Sobre se divertir com meninas e até com outro menino, essa coisa toda. Então Catulo era um cara despachado. Ovídio e assim por diante são sujeitos que nós podemos ficar constrangidos por algo que escreveram e até por alguma maneira que levaram à vida. Mas é inegável que escreveram num excelente latim. Certo? E esse latim nos interessa, essas formas nos interessam. E é por isso que isso foi preservado pelos monges. Porque era útil o aprendizado de uma língua superior para aprender as coisas superiores. Então, às vezes, é claro que a gente tem que ter cuidado, um cuidado paternal com a alma das pessoas, que a gente, de alguma forma, está instruindo. Mas a gente não deve ter, né, pudores absolutos, porque alguma coisa não vem propriamente do patrimônio cristão. É evidente se algo é evidentemente pornográfico, coisa do tipo é outra história,
certo? Mas ninguém de escrita superior escreveu dessa maneira. Né? Eu não conheço, pelo menos, nenhum caso, possa até existir, né? Mas ninguém escreveu dessa maneira. Então essa preservação já existia, e a formação dos próprios monges em diversas casas já existiam, certo? E era uma formação muito razoável. Só que o detalhe é o seguinte, a questão da educação monástica e da educação do secular, ela sempre se distinguiu porque os objetivos são diferentes. E as circunstâncias do mundo são diferentes. Alguém querer, né, ensinar o secular, que tem uma circunstância, e o religioso, que tem outras circunstâncias, algumas vezes abruptamente diversas, da mesma forma, com os mesmos critérios, querendo os mesmos resultados, é simplesmente absurdo. Né? Eu posso até ter mesmo objetivo de vida nos dois. Um cristão leigo, o secular, né, ou mesmo um padre secular, o religioso, todos eles querem chegar ao céu. Porém, os instrumentos dados pela providência para eles são outros e diferentes. E o processo educativo também tem que acompanhar essas diferenças. E isso é uma coisa que, para quem aqui tem alguma prática cristã e um diretor espiritual, não é mal levar suas práticas de estudo e comentar por altos que seja com o seu diretor espiritual. Porque ele pode também lançar alguma luz e dizer, olha, tu estuda melhor assim, ou tu estuda melhor assado, ou era melhor, por causa do teu dever de Estado, se dedicar mais a esse conhecimento. Porque a falta de ordem nesses estudos vai acabar levando naturalmente a uma perda dos resultados. E é esse detalhe que é o grande elemento que nos encanta dentro da educação medieval. É um mundo que, por causa das graves crises que possui, não pode perder nada da pouca ordem que conquistou. E é um mundo que vai ter uma paixão verdadeira pela ordem e pela unidade. Sendo que na diversidade que é a Europa medieval e da diversidade que é mesmo a Europa de hoje, certo? Pelo menos os medievais, os europeus daquela época, apesar da sua diversidade, tinham um grande senso de unidade. E esse senso de unidade é o que vai oportunizar depois o surgimento das próprias universidades. Só que o grande elemento que existe dentro dessa história toda é essa educação precisa ser uma educação que acabe me elevando e me tornando uma pessoa melhor em mim mesmo. E não simplesmente um sujeito que vai conseguir galgar um cargo público. Certo? A maioria das pessoas que estudam no primeiro momento de ressurgimento do Renascimento Carolíngio, que é comandado por esse prelado de York, Alcuino, certo? Ele não vai ser não vamos ter então, tem uma bocadinha lá que o imperador está oferecendo, e quem estudar vai pegar essa bocada. Logo vamos estudar. As pessoas tinham que despender muito tempo e recursos de estudo, de dedicação, para conseguir adquirir esse conhecimento, que simplesmente se tornar um missi dominiti ou coisa que eu vale, não era algo que fazia valer a pena. Então o fundamento de toda a educação medieval é fazer o sujeito entender a realidade à sua volta, entender o seu papel na realidade. Um exemplo que eu dou disso é, peguem esses manuais chamados bestiário. O bestiário, para quem já viu, sabe que em algum grau é um manual de zoologia. Né? Esse manual de zoologia, ele não se contém em descrever os animais em si. Isso é um leão, o leão é assim, 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 assado. Ele vai explicar como é que é o leão. Mas na sequência vai dizer, o leão é um animal que está ligado aos ímpetos coléricos. O leão representa a força do rei. O leão representa, está ligado a todas aquelas coisas que têm um símbolo régio. Né? Assim como o sol e não sei o que mais. Por que enfatizar o elemento simbólico dentro de uma explicação que hoje em dia, por exemplo, nenhum de nós teve? Teve algum manual de ciência que fala do simbolismo do leão? Ou do simbolismo do homem? A anatomia do homem é assim. Mas se nós pudermos descrever o microcosmo do corpo humano, veremos que podemos localizar em algum grau o céu no homem, colocando tal astro aqui nessa parte do corpo, o outro astro, não sei. A gente nem sonha com isso. A gente nem sabia que isso era possível antes de se aproximar dos escritores clássicos. Mas por que essa educação medieval enfatiza esse detalhe? Porque essa educação medieval quer mostrar que o homem está integrado num todo. Que ele não existe por si só. Ainda que ele seja a criação, o elemento com realidade material mais elevado dentro da realidade, ele não está sozinho. E ele precisa integrar. Ele precisa integrar a sua personalidade, a sua individualidade, na comunidade política e no cosmos como um todo. E para isso ele precisa entender
quais são os símbolos que estão contidos no seu corpo, na sua mente, e quais os símbolos que estão contidos na realidade à sua volta. Sendo que para os padres da igreja, inclusive, a criação em si é um livro da revelação. São Paulo mesmo vai enfatizar esse elemento, dizendo que eles poderiam ter conhecido o Criador a partir das criaturas. Ou seja, nessa educação medieval, eu tenho uma preocupação concreta que eu compreenda a estrutura de todas as coisas que existem, e não meramente aquelas coisas relacionadas à materialidade delas ou à utilidade delas. Porque justamente é isso, o bem útil, ele não é um bem valioso. Ele é útil para quê? Para adquirir um bem valioso, certo? É mais útil para nós a simbologia do leão do que o leão em si. O que eu vou fazer com o leão? Vou soltar ele na casa de um vizinho chato meu. O dia que ele acordar, vai estar ali esperando. Não tem. O animal existe lá, essencialmente, né, para nos manifestar um elemento da realidade. A força, a ferocidade, a majestade, sei lá, qualquer uma dessas coisas desse tipo. Então a gente vai ver que para o homem em si, tem mais utilidade, muitas vezes, alguns elementos da criação, por aquilo que remete para além dele, ou seja, como símbolo, do que pela coisa em si. É evidente que algumas coisas para nós são muito úteis em si mesmo. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não dará fruto. Mas com um trigo eu consigo fazer pão. Tá? E pão é um negócio bem concreto que eu preciso. Mas aí tem outras coisas que a gente justifica a existência na realidade simplesmente porque manifestam a riqueza da própria realidade. Certo? E isso é algo que, com o passar do tempo, a gente perde completamente. E depois disso, junto a essa realidade de que cada vez vai se tornando mais complexa e estruturada a sociedade medieval, porque a sociedade medieval ela consegue superar, depois de um determinado momento, problemas políticos, estruturais de fome, e isso começa a dar a possibilidade de ela, então, se dedicar com mais propriedade às coisas do espírito, certo? Sempre com a visão de que essas coisas estão subordinadas, certo, à realização plena do homem. Só que eu não gosto de dizer assim, não, porque a filosofia está subordinada à teologia. É que, na verdade, a gente está falando de coisas que estão integradas no mesmo homem. O homem, ele depende de entender de maneira reta as verdades filosóficas para facilitar, em algum grau, que ele entenda as teológicas. Não é as pessoas falam assim, não, a completude do homem em Deus, como se Deus fosse um negócio externo ao homem, que não tivesse nada a ver com a existência dele, e que o medieval visse o Deus como uma espécie de fiscal que eu posso enganar, então, e ali, se ele não vê, logo não é pecado. Não tem essa ideia estúpida. Certo? Não, o medieval enxerga que as coisas estão integradas. Pelo menos os medievais que se interessam em algum estudo, mas isso depois vai chegar, através de diversos meios, ao homem comum. Entre eles entra a arquitetura medieval, que na verdade vai ser em grande parte um livro em pedra, que vai mostrar para o homem, através de diversos simbolismos, a realidade da sua própria existência, sua própria trajetória. No cume de várias catedrais medievais góticas, eu tenho o santo padroeiro daquela catedral. Porque eu entendo que existe uma escalada de ascensão até eu chegar onde o santo chegou. Então, essa é toda a função. E depois disso, claro, nós vamos ter novos avanços bárbaros, depois com o período dos vikings, no século IX. Tá? E isso vai ser um grande baque, mas também vai ser um grande elemento que vai mostrar como essas coisas estavam solidificadas. Eu dou um exemplo simples. Se a gente vai pegar o rei Alfred da Inglaterra, né? Rei Alfred da Inglaterra, se a gente vai parar para pensar, como rei, a principal função dele é administrar o país e guerrear. Mas ele é um homem com muita erudição. É ele que vai traduzir a Consolação da Filosofia de Boécio, e assim por diante, para o anglo-saxão, e outras coisas desse tipo. É um exemplo de até onde foi, né, esse Renascimento Carolíngio. O Renascimento Carolíngio, talvez eu vou chover uma olhada aqui, mas vale a pena falar algumas coisas, né, básicas, né? Nos deu um método em concreto, é dentro desse contexto do Renascimento Carolíngio, para além dele, evidentemente, mas ainda está dentro desse espectro, né, o próprio de São Vítor e assim por diante. A gente tem a nossa própria maneira de escrita baseada dentro dessas experiências do mundo carolíngio e outras coisas desse tipo. Com, né, o aumento e a progressão das sociedades europeias, tem o surgimento então das universidades. E aí nós novamente falamos dessa unidade de conhecimento.
como, na verdade, o europeu não enxergava, né, os métodos educacionais como algo que simplesmente eu vou fazer aqui porque é próprio do meu território. Coisa séria goza de unidade, porque ela tem uma fonte comum. E é por isso que as universidades têm esse nome, certo? Elas estão ligadas a uma abertura, certo? A toda essa realidade europeia, onde as pessoas podiam transitar, né, de uma instituição para outra e se tornavam clérigos para, então, poderem ficar associadas ao direito da igreja. Então, eu não estava demandando que, o que vai acontecer comigo se eu for em tal lugar que a lei é diferente, posso me dar mal? Não. Sou clérigo, serei julgado pelo tribunal da igreja caso isso aconteça. Certo? Só que, e aí que nós entramos nessa questão das diferenças próprias com a educação renascentista, nós temos uma saída de dentro desses contextos, tá, primários, que a gente poderia chamar assim em algum grau, mas aonde o quê? Essa educação medieval, ela é exercida com profundidade, na sua maior parte, por sujeitos que já tiveram um compromisso moral. Esse compromisso moral estava ligado, muitas vezes, a um estado de vida de santificação, e assim por diante, ou como clérigos, e assim por diante. Certo? Ou seja, a impressão que se dá é que o estudo profundo feito durante a Idade Média, aquele estudo que realmente deu certo e deixou legado, ele é precedido por um compromisso moral do sujeito com a verdade, antes de vir a buscá-la. E aí é que está uma coisa que São Bernardo de Claraval vai falar, e às vezes a gente não entende, ou entende mal, a gente não enxerga os fundamentos disso das pessoas, que é por que tanta soberba intelectual depois de um determinado momento com as pessoas que estavam dedicadas a estudar com mais profundidade. Uma soberba que chega a impactar propriamente na própria unidade da cristandade, certo? Com a Revolução Luterana, tá? Ou seja, por que se chega a isso? E São Bernardo de Claraval, se alguém lê esse livro dele, né, sobre os degraus da soberba e da humildade, né, sobre os graus da soberba e da humildade, até foi editado pela Concreta, dentro da coleção escolástica, e vai falar que o princípio da soberba é a curiosidade. O princípio da soberba é a curiosidade. Ou seja, o aprendizado sem função racional. Algo que é feito de maneira irracional, né, tende a ser imoral. Eu não estou dando razão de ser para aquelas coisas que eu estou fazendo. Rodrigo, mas estou fazendo mesmo sem razão. Eu preciso fazer algumas coisas sem razão. Senão eu... por exemplo, como o Chesterton fala na ortodoxia, andar por aí eu posso andar porque eu sou são, eu posso andar por aí batendo sem muito sentido com a minha bengala na grama. Mas tu sabe por que está batendo com a tua bengala na grama? Está batendo com a tua bengala na grama porque tu precisa espairecer, para que a tua cabeça continue funcionando. Ou seja, não é uma coisa sem sentido. Você simplesmente não está racionalizando aquilo ali. Mas se aquilo tem uma função, há uma razão de ser. O fato de você não estar racionalizando naquele momento não quer dizer que é algo irracional. É simplesmente algo que você não está racionalizando, porque não pode ou não precisa naquele momento. Certo? Então a gente tem esse problemão. Começa a se imiscuir cada vez mais com a progressão do conhecimento, certo? Um deslumbramento do homem, e aí que a gente pode colocar as grandes crises que a gente vai ter depois dentro da intelectualidade, o deslumbramento do homem com a sua capacidade de saber. Se a gente vai olhar o que nós chamamos, geralmente, quando as pessoas vêm dizer assim, fale da educação na Renascença. A educação na Renascença é marcada pela transição do teocentrismo para o antropocentrismo, não sei o que mais. Isso é um negócio assim, todo mundo, aqueles alunos lá que fazem aqueles trabalhinhos que todo mundo esquece, isso aí é um dos tópicos que pontuou, certo? Mas o que é essa transição? Em grande parte, começa por uma progressão. É evidente que a gente tem problemas intelectuais concretos e tudo tem uma implicação moral. Porque com a universidade, e a universidade tem esse tom, a universidade ela surge praticamente também com o renascimento urbano, onde eu tenho uma saída do homem do ambiente rural, ou do ambiente mais rural, cada vez mais para um ambiente dominado, né, pela capacidade humana de organizar o seu local, o seu território de vida. Cada vez mais o homem começa a se afastar das estruturas e das necessidades que lembram ele toda hora a limitação que ele tem diante da estrutura da realidade. Porque comer e ter que plantar é uma coisa que está ligada à estrutura da realidade.
né, se deparar com um animal violento e não ter como se defender e poder e ser dilacerado é algo concreto. E ali dentro da cidade, cada vez mais eu vou criando um ambiente de artificialidades, certo? Que podemos conjecturar, talvez esteja falando bobagem, mas é mais uma coisa que pode se inferir, certo? Que acabam afastando essa busca do conhecimento, que aqueles homens, no primeiro momento da Alta Idade Média, se dedicavam especialmente para entenderem qual era o seu lugar no mundo, porque o homem se dá com essa perplexidade, né, de olhar para o mundo e ver que o mundo não é ele, e ver que o mundo lhe faz oposição, e ver que o mundo lhe é hostil, e ele mesmo no mundo é hostil ao que é melhor para ele. De maneira que eu tenho essa perplexidade de São Paulo, bem que faço, bem que quero não faço, e acabo fazendo o mal que eu não quero. E o homem tem que solucionar isso, e vai buscar então no estudo, no conhecimento, ou seja, na trajetória dos homens que vieram antes e que experienciaram as mesmas coisas que ele, porque isso também é um ato de soberba, acreditar que você é o único privilegiado que passa por certos problemas, que tem certos dilemas e tudo mais. Ele busca nesse conhecimento entender qual é o seu lugar. Agora, o detalhe é que, especialmente acicatado pelo fato que o seu lugar não é confortável. Imagine que você está num lugar hostil, ou razoavelmente hostil, ou que a hostilidade desse lugar é lembrada para você por uma série de motivos. E daqui a pouco você está num lugar confortável, um lugar bacana. Você pode ter até alguns lembretes de que aquele não é o seu lugar. Mas a tua urgência de sair dali vai ser diferente. Eu não deveria estar aqui, mas tem uma cama king size. Eu não deveria estar aqui, mas tem um frigobar cheio de Blue Label, chocolatinho suíço e tudo mais. Eu não deveria estar aqui, mas tem aqui televisão com 200 mil canais. Eu não deveria estar aqui, mas... E assim vai, certo? E nós temos dentro do contexto da cidade, do ressurgimento da cidade, uma série de atividades urbanas que estão descoladas desse tipo de coisa. De maneira que quando surge a universidade, tem um narrador, é um livro do professor da PUC, inclusive, se eu não me engano é a Universidade Medieval, ou a História da Universidade, que é o professor Ullmann, que ele vai pegar um trecho que eu acho muito interessante, né? Os estudantes vão para a cidade, se envolvem em jogatinas, ficam a frequentar os prostíbulos, entram em confusão com as pessoas da cidade, procuram problema com todas as forças de ordem, de maneira que não lhe interessa tão pouco o conhecimento, a aquisição de virtudes, mas a vida urbana e os prazeres que ela oferece. Tá? Então, a gente vai colocar, quando a gente chama de educação medieval, ou até mesmo essa educação renascentista, certo? Não dá para colocar a educação medieval toda no mesmo pacote, certo? A educação medieval, ela tem dois grandes momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Quando eu falo em Baixa Idade Média, já estou denotando alguma coisa. E é a partir desse contexto universitário, certo? E não por causa do contexto universitário, e esse que é o problema, as pessoas ficam olhando muito para a questão do método, que bem ou mal da verdade é acidental, e não olham para as estruturas que não favorecem a virtude de quem segue qualquer método. Então eu vou ter ali um grupo de pessoas que já estão descoladas de um compromisso com a virtude, certo? Já começa a surgir, já no contexto das... Por exemplo, Cambridge surge a partir de uma série de alunos que aprontam o suficiente para ter que fugir de Oxford e fundar uma outra universidade. E tem outros casos semelhantes na história da Universidade Medieval. E aí o cara, mas depois vai dar crise. Vai dar crise com o nominalismo, vai dar crise com o empirismo, vai dar crise com não sei o que mais. Meu cara... Não adianta, o sujeito vai mal dentro da composição da unidade da sua personalidade, certo? Vai ir mal as coisas que ele faz, ele vai ter confusões, e outros sujeitos confusos vão acabar aderindo a ele. Vai dizer Sir Arthur Conan Doyle, um idiota sempre encontra um idiota maior do que ele para admirar. Tá? E a gente percebe isso o tempo todo. Né? Você tem um idiotinha e você tem um idiotão. Né? O idiotinha vai admirar o idiotão. É assim, e às vezes beira a idolatria as coisas. A gente vê isso em vários momentos na história da humanidade, texto atual, essas coisas todas. Basta vocês verem os fenômenos políticos, as reações que nós tivemos aos últimos eventos políticos do país. Certas declarações que tu entende como é que a pessoa pode afirmar aquilo sobre a criatura em questão. Né? Então nós temos essa dificuldade. E aí nós entramos propriamente, e eu acho que o tempo já nos foi, né? Mas
Aí que a gente vai começar a compreender propriamente o papel da Ratio Studiorum, certo? E a tentativa da retomada de uma ordem dentro de um contexto urbano europeu. Porque é esse o grande problema que nós temos. Esse contexto urbano europeu vai acabar descolando, né, os sujeitos dedicados ao conhecimento daquilo que fez esse conhecimento prosperar durante o período carolíngio. Certo? Essas novas estruturas, especialmente relacionadas à burguesia, né, ao mundo comercial, monetário, tá? E essa prosperidade nova, e bem ou mal da verdade, o homem funciona bem no limite. Essa que é a verdade. Ao corpo sempre se dá um pouco menos, né? Senão ele atraiçoa, né? Então, esse homem mais próspero... Por exemplo, uma coisa que o Anthony Daniels, o Dalrymple, ele fala que... ele diz assim, ó, nós nunca tivemos uma underclass inglesa tão bem alimentada, tão bem assistida e tão depravada. Certo? Então, nós temos esse quadro. E esse quadro vai ser agravado depois por uma outra crise, que é a própria crise, né, que se encampou na Europa com a peste negra, no começo do século XIV, que vai ser uma desestruturação social bastante grande, que agora esse sujeito está descolado de certos elementos, mas deparando-se com um grande cataclismo, pessoas morrendo, a revelia. Junto com a peste negra, praticamente no mesmo contexto, começa o maior conflito da Europa medieval, que é a Guerra dos 100 Anos, certo? E depois eu vou ter seguidos anos de dificuldades de invernos muito rigorosos e assim por diante. Então eu tenho todo um declínio das estruturas humanas propriamente dentro desse contexto do... Porque, é claro, a gente tem um ápice da escolástica, que é século XIII, e depois do XIV a gente vê um claro declínio. Aí colocaria-se também esse grande detalhe. As pessoas dizem assim, mas o escolástica produzia um Santo Tomás, certo? Evidentemente. Agora, você olha qualquer intelectual e qualquer método, você tem uma vida unitária ali. E aí você consegue uma pessoa fazendo coisas de relevo, certo? Passa-se isso, esse homem da modernidade, praticamente da modernidade e do Renascimento, ele vai estar diante do quê? De um contexto desestruturado. A cristandade está cada vez mais desestruturada, começa a ascender com essa ascensão da burguesia, começa a ascender cada vez mais o papel das monarquias nacionais, né? Porque agora os detentores, certo, de meios de valor vão ser essa burguesia urbana, que deseja cada vez mais sair da alçada dos seus senhores feudais. Então o cara está com uma cidade, dentro de uma circunscrição e um feudo, só que aquele pessoal do feudo vive outra matemática. É a matemática da vida campesina. E eu sou urbano, e eu estou querendo me livrar desse cara. E eu tenho que apoiar alguém que brigue por mim. Quem é que eu vou apoiar? Essa figura que perdeu muito do seu papel ao longo da história do feudalismo, que é o rei. E essa burguesia acaba financiando esses monarcas e acaba crescendo essa monarquia nacional. E eu vou ter cada vez mais uma cooptação da intelectualidade. Para quê? Para reforçar essa nova força de poder, que é a questão do monarca. E aí é que entra, aí que começa o grande problema, que é a questão da instrumentalização política do conhecimento dentro das universidades. E isso é tão claro, porque quando o Henrique VIII vai ter as suas pretensões de usurpação de poder na Inglaterra, um dos elementos que contrapõe a Thomas More é que ele estava discordando dos bispos, do parlamento e das universidades. Né? Qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Tá? Ou seja, ele está discordando das universidades, ou seja, as universidades são cooptadas como o quê? Como meios, né, de corroborarem intelectualmente as pretensões agora desses monarcas que estão dando, né, o retorno para os senhores feudais daquele poder que haviam perdido. É aí que começa a estruturar o famoso absolutismo, que a gente vai ter... É interessante como os processos franceses acabam sendo generalizados, né? Assim como o feudalismo clássico só vai existir daquela maneira que é descrita, especialmente numa região do Vale do Loire, certo? Assim também esse absolutismo clássico vai existir essencialmente na França, certo? Com a força que teve, tá? Mas o fato inegável é isso. A universidade vai ser cooptada para isso. E eu vou ter cada vez mais intelectuais trabalhando não sobre questões permanentes, questões perpétuas, pelos valores de sempre, mas eu vou ter um descambar do uso da intelectualidade para então se deter em questões transitórias. E essa transitoriedade acaba causando um mal-estar
em diversos sujeitos que estão vivendo esse contexto e que depois vai descambar no Renascimento. Porque o que o cara olha? O cara olha para o mundo clássico, que foi produzido no mundo clássico, ou menos para aquilo que foi produzido durante o bom período de educação medieval, e o que ele vai enxergar? Cara, olha sobre o que nós estamos nos dedicando. Querela entre as repúblicas italianas, né? Questões ainda, né, acerca, né, do poder do imperador e poder do papa. Então, teólogos se dedicando a isso, e o cara pensando no qual é a melhor estratégia para se manter no poder, até chegar naquilo que é o fundo do poço, certo, da instrumentalização da educação para esses fins puros, que é Maquiavel. Tá? Fundo do poço, na minha opinião, tá, pessoal? Não gosto de Maquiavel aí, que acho que Maquiavel tinha contexto, né? Eu estou completamente aberto, mas é aquilo, certo? Você usa a retórica, você usa a lógica, você utiliza a gramática, não mais para tentar manifestar ao homem qual é o seu papel no mundo, o sentido do seu ser. Você usa isso para quê? Para dizer, para fomentar naqueles sujeitos, né, como é que, nos reis específicos, como é que agora eles vão rapinar mais poder. Na esperança de que você seja o último a ser devorado. Porque o mal vai devorar todo mundo. Só que você já desistiu da ideia de que tem como sobreviver esse processo. A gente coloca como modelo, eu acabo colocando, e aí que vai começar a surgir essa instituição especialmente, que é diferente. A ideia de colégio, a ideia de escola, como a gente tem no período da escola palatina e da escola catedral, é diferente da ideia de colégio que vai surgir. Não tanto só no Renascimento, mas também depois, especialmente com força, a partir do século XVI. Mas para mim, os dois grandes caras que têm que ser analisados como produtos desse humanismo renascentista é Maquiavel e Thomas More. Tá? Para mim, quem quer fazer um contraponto entre duas figuras, pega essas duas. Tu pega um príncipe e tu pega o Utopia, certo? Utopia que, infelizmente, muitos acharam que é um manual de instruções. Ridículo, né? É gente sem senso de humor, coisa que Thomas More tinha de sobra, como todo santo tem. Né? Não é. Thomas More não é o pai do comunismo, como alguns querem. Tá? Então, tu vê o que é um homem que entende a si mesmo, né, como um sujeito com papel moral. Por isso vai por cada falso. E o outro que está ali pronto para ser o títere de quem paga mais. E como é que a gente faz essa distinção? Thomas More, ele é um sujeito que bebe nessas fontes humanistas que a gente reconhece no Renascimento. Então vai dizer assim, toda a educação do Renascimento é uma educação deletéria, antropocêntrica, faz o homem esquecer de Deus. Não tem como dizer isso de John Thomas More, certo? Porque ele é um homem que, como esses homens do Renascimento, se dedicou especialmente, né, ao conhecimento, né, das línguas clássicas, certo? Do grego, do latim, e talvez ao lado de Erasmo de Roterdã, podem ser considerados os dois grandes prosadores latinos do seu tempo. O pessoal fala muito de Erasmo, mas Thomas More também, ele é um prosador latino muito bom, certo? Só que ele é um sujeito que ele sabe ao que aplicar aquele conhecimento dele. E o conhecimento dele existe para exercício de um papel. Novamente, voltamos nisso que é a grande função. E aí a gente dá para sair desse cadinho de educação medieval e dizer que isso é coisa de toda boa educação, que é a educação que diz para o sujeito qual é o seu papel no mundo. Quando tinha, né, o seu Maquiavel inglês, que era o Thomas Cromwell, e aquela questão que alguns já conhecem, né, do rei querendo casar novamente com Ana Bolena e assim por diante, ele vai lá articulando tudo aquilo, né, tentando manipular Tiro Woolsey, que era antes o clérigo, que era o chanceler, certo? Ou seja, o cara que fazia o meio de campo com o parlamento. Bota o More na esperança de que o More vai ser mais maleável, porque é leigo. Na verdade, quem era vendido era o Woolsey, né? O Woolsey, as últimas palavras do Woolsey diz que se eu tivesse me dedicado a Deus como me dediquei ao rei, não teria ficado desamparado, né? E o Thomas More analisa mesmo, então as coisas diz, rei, não tem como, não tem saída, né, dentro do direito canônico para isso aqui que tu está pedindo. Mas só que o Cromwell vai dizer, não, rei, mas veja o seguinte, olha só a postura.
Ele sabe qual é... A postura do More é a seguinte: eu sei qual é o meu papel, qual é o papel do rei. O More não sabia dessa saída, né, jurídica que o Cromwell vai apresentar para o rei, sabia muito bem, né, porque foi um dos maiores juízes da Inglaterra, tanto é que fizeram um versinho para ele, né, que ele baixou todos os processos que tinha no pior tribunal, o Tribunal de Apelação dos Pobres na Inglaterra. Ele baixou todos os processos, jogou todos. Acabou ele assim, manda outro, assim, macetou, mas acabou os processos. E aí fizeram até um versinho para ele, né? Desde que Thomas More começou a julgar, nenhum processo veio a sobrar. Isso não se verá enquanto Thomas More não voltar. Então, e realmente não se viu mesmo, certo? Então, evidentemente que era um homem muito letrado, sabia muito bem da lei inglesa. Só que ele, evidentemente, sabia qual era o seu papel, o papel do rei. E nós temos o Cromwell querendo o quê? Ascensão política. A ascensão, né? Ele usa o seu conhecimento para quê? Para dizer para o rei: olha, rei, seguinte, pela common law, pela tradição, pelos não sei o que mais, o rei da Inglaterra é a cabeça de todas as instituições inglesas. Então, como é que é esse papo de que o rei tem que pedir ao Papa uma coisa que é diretamente ligada à política da Inglaterra? E a repreensão do More é muito interessante. Ele diz assim: Master Cromwell, tu desses um passo perigoso, porque há um leão, a gente diz o que ele deve fazer, não o que ele pode fazer. Porque se ele descobrir a própria força, ninguém poderá contê-lo. Então nós temos dois homens, certo, que estão dentro de um contexto de uma educação que nós podemos considerar renascentista, educado mais ou menos no mesmo lugar. Aliás, o More com uma educação muito mais renascentista que o Cromwell, muito mais provável, porque tinha uma coisa no More que ele estudava porque amava, amava a literatura, amava as línguas clássicas, amava essas coisas, tanto é que ele não precisava estudar nada disso por ser jurista, per si, se ele fosse um homem só de prática, né? Passou isso para a família, né? Ensinou os filhos, tinha uma escola em casa, para os filhos, para a filha mulher, para o filho homem, para as enteadas, para os empregados, sendo que a filha dele, mais velha, a Meg, ela vai traduzir Erasmo de Roterdã para o inglês antes dos 20 anos, assim. Então também se tornou uma latinista bem razoável, né? Então era um homem que tinha isso. Agora, o problema é quem está mais no espírito do seu tempo. E a gente pode pensar que os dois estão. No espírito de uma educação renascentista, né, em tese, os dois estão. Depende do que nós vamos considerar a educação renascentista. Tá? Se nós vamos pegar a educação e os artifícios aprendidos a partir, né, das artes liberais e tudo mais, simplesmente para aplicá-lo a fins que não são do homem conhecer o seu lugar no mundo, a gente está com Maquiavel, a gente está com Cromwell, a gente está com Cranmer, que é o cara que criou aquela estratégia para arrebentar com a fé eucarística da Inglaterra a partir do livro comum de orações. Agora, se eu pegar um More, até mesmo se pegar um Erasmo, que era um cara meio confuso, né, mas está longe de ser um calhorda e tudo mais, certo? A gente tem outro elemento. E aí a gente vê a continuidade dessa questão do sentido da educação. E esse sentido da educação, ele está presente tanto na educação medieval como na educação renascentista. Só que o problema é que com circunstâncias diferentes. Mas existem homens que representam de ambas as formas. E em algum grau a gente pode considerar, eu pelo menos considero, posso estar equivocado, mas eu considero, em algum grau a Ratio Studiorum, a tentativa de dar continuidade ao espírito dessa educação de sempre, dentro do contexto específico da Europa do 16, certo? E das dificuldades específicas que a Europa do 16 apresentava. De uma sociedade que já tem agora um conhecimento largamente difundido através da imprensa de Gutenberg, uma sociedade que já não possui mais unidade política, certo? Não possui mais unidade religiosa, ou seja, tinha perdido aquilo que tinha feito ela grande durante uma grande parte da Idade Média, que é essa unidade. Então a Ratio Studiorum vai acabar fazendo o quê? Favorecendo que aqueles alunos... Primeiro, você tem um problema civilizacional. E quando você tem um problema civilizacional, e aí é que é o grande detalhe, para algumas pessoas, outros métodos podem ser mais úteis. Só que quando você tem um problema civilizacional, você está apagando incêndio. As pessoas não têm ideia do que é você estar diante desse quadro das guerras religiosas e da falta de unidade, porque a falta de unidade
Porque, pessoal, o que as pessoas não entendem é o seguinte, a reforma protestante não é uma coisa com meramente implicações religiosas, como se isso fosse meramente, mas as implicações religiosas no mundo ocidental, desde de Clovis, certo? Vão ser implicações intelectuais. Sempre. Porque a intelectualidade do mundo ocidental se compôs, né, sobre a sombra da cruz. Nunca houve um ocidente medieval que tivesse constituído a sua intelectualidade, ou até mesmo os ímpetos da sua busca de conhecimento. Afinal de contas, esse homem medieval acreditava que o mundo tinha sido criado pelo Logos, e o Logos é razão. Então ele não perderia tempo procurando as regras perenes dessa criação que estava envolvendo ele. Elas estavam lá. Se ele tivesse vigor, né, e luzes para encontrar, elas estariam lá. Porque o mundo foi criado com uma ordem e proporção. E no momento que eu pego isso, que é o fundamento do pensamento intelectual do mundo medieval, certo? E mesmo do mundo moderno, e arrebento e esfacelo as coisas mais fundamentais disso, porque o protestantismo, ele arrebenta com as coisas mais fundamentais. Se a gente vai parar para pensar daquilo que dá unidade, né? Ele quebra com a unidade do rito, ele quebra com a unidade do credo, e ele quebra com a unidade da hierarquia. De maneira que ele vai acabar com todo o senso de unidade. E no momento que eu arrebento com o senso de unidade da coisa que era mais inviolável até aquele momento, o que sobra para a unidade do pensamento e do conhecimento dentro do mundo europeu? Agora mais nada é intocável. Depois que tu decapitou o rei, meu amigo, só vai passar boi, passar boiada. Aí é que está o grande ponto. E quando você tem esse esforço jesuítico, e os jesuítas enxergaram isso de maneira muito concreta, certo? De buscar essa... E é por isso, às vezes, até eu não gosto da expressão contra-reforma. Porque parece que a gente está reduzindo todo o movimento, certo? Espiritual e civilizacional desse período, né, a uma reação. E eu me recuso a pensar que Santa Teresa d'Ávila é meramente uma reação. Eu me recuso a pensar que São João da Cruz é meramente uma reação. Eu me recuso a pensar que Tomás More é meramente uma reação. Eu me recuso a acreditar que Santo Inácio e os inacianos e a Ratio Studiorum é meramente uma reação. Ela é uma resposta, sem dúvida, certo? A dificuldades prementes do seu tempo, certo? Mas que transbordam muito longe o que seria meramente uma reação diante desse quadro. Porque foi feito com primor, né? Não é apagar incêndio, né? Os caras pegaram e trouxeram o melhor carro de bombeiro possível para aquele momento. Certo? De maneira que, inclusive nas obras missionárias, né, dos jesuítas no mundo oriental, muito das conversões se deram pelo reconhecimento daquelas populações de uma intelectualidade que ninguém mais possuía, né, de um conhecimento da realidade que ninguém mais possuía. E aí é que está o grande detalhe. Com a Ratio Studiorum, os jesuítas acabam formulando uma maneira de retomar o sentido da educação perdida diante das crises que compuseram o mundo social e político da Europa no 14, no 15 e no 16, certo? Se cria isso para conseguir atingir o maior número de pessoas no maior número de lugares. Para compor, então, novamente uma unidade do conhecimento, na unidade da religião, para conformar a personalidade, então, de um grupo social que tem uma real diversidade, mas com um ponto comum de convergência. E se as pessoas aprendem as coisas mais ou menos com o mesmo método, elas vão ter mais ou menos o mesmo instrumental para dialogar. Isso é um outro elemento fundamental. A extensão, e a gente, até quando apareceu a palestra para mim, educação renascentista, que educação renascentista? Que a gente consegue falar em concreto. Eu tenho a universidade, que é uma instituição concreta, certo? Com método específico. Eu tenho ainda alguma coisa da escolástica, tá? Agora, se você vai olhar a trajetória de diversos sujeitos, certo? Eles passaram por aquilo ali. Na verdade, boa parte da educação renascentista é uma continuidade de outro momento da educação medieval, dentro da instituição propriamente medieval, que é a universidade. O que é característico e próprio característico do Renascimento, ou pelo menos do fim do Renascimento e início de uma nova fase? Para mim, parece que é um método como a Ratio Studiorum, que é, na verdade, a tentativa de atualizar o método educativo para as dificuldades do tempo, certo? E atingir isso ao maior número de pessoas.
de maneira que tu volte a compor de novo a unidade perdida. Tá? E tanto que assim o é, eu não sei agora como é que está isso na ordem jesuítica. Antigamente, estranho, sei lá. Antigamente, o jesuíta que se destacasse de maneira mais, nas questões de estudo de virtude, ele era convidado a fazer um quarto voto, que é o voto de professo, né? Que é então de estar à disposição do Papa para qualquer tipo de missão das mais, né, exigentes, certo? Por que esse carisma da lealdade ao Papa, especificamente? Para mim, parece de maneira muito clara uma preocupação com o elemento da unidade. E aí nós entramos o desconcerto dos jesuítas em relação a esse mundo, né, pós-renascentista, ou do fim do Renascimento, e depois da sequência dele na modernidade. Da modernidade próximo do mundo contemporâneo, que é o quê? Que é o fato de que, diante dessas novas nações europeias, com uma cupidez de poder para si e uma pouca preocupação de unidade, não tem, né, gradualmente acaba perdendo cada vez mais o espaço uma congregação que tivesse uma preocupação com uma extensão cada vez mais universal da autoridade e da influência da igreja e não com a extensão da autoridade de um determinado estado. De maneira que, de alguma forma, o jesuíta era visto em cada estado como, de alguma forma, um agente meio suspeito. Porque eu sei que a lealdade última desse cara está com o Papa. Isso vai dar boa parte das celeumas aqui na América Latina também, relacionadas à questão das missões e assim por diante. Porque, na verdade, o jesuíta não está preocupado que o cara fale português, fale espanhol. Está preocupado que o cara se salve. Certo? Alguns vão dizer assim, ah não, Rodrigo, mas eles estão querendo criar o próprio sub-reino deles e assim por diante. É possível, completamente. Se eu entendo que é melhor eu criar uma autoridade quase paralela para preservar a alma das pessoas, do que colocar ela dentro dessa tentativa de ser um déspota esclarecido, né, que na verdade nada mais é do que um sujeito que está querendo tergiversar com ideias que não acredita para manter o próprio cargo, seguindo a cartilha de Maquiavel. Infelizmente dá a impressão que o que ganhou dentro da Europa não foi nem a vida nem o exemplo de Thomas More, mas foi essa cartilha do Maquiavel. Né? Parece que o Maquiavel acabou se tornando realmente o pedagogo dos príncipes mesmo. Né? E aí nós vemos. E para mim, naturalmente, com a ascensão dessa decadência moral do agir político, social e religioso da Europa, naturalmente cada vez mais uma ordem como uma ordem jesuítica vai acabar perdendo seu espaço, né, e o seu porquê de ser. Né? A Ratio Studiorum naturalmente vai acabar sendo algo temível, né, porque ela cria uma unidade que transcende essa nova moda agora de fechar as pessoas dentro de um significado meramente transitório e imanente, que é o quê? Servir um rei. E aí Thomas More vai dar o sentido absoluto, né? Morro como fiel servidor do rei, mas de Deus primeiro. Pessoal, essencialmente isso aqui, eu não sei se vocês têm dúvidas.